Ria Meller, a gente está agora na nossa aula com as mulheres sobre Lashon Hara e eu vou passar a palavra para o nosso Rabino. Fala, Rabino. Beleza, obrigado, Gabi. Boa noite, meninas. Dá para me ouvir bem? Tá tranquilo, ágil? Só para ficar tranquilo, como que eu estou usando o celular? Se alguém quer falar alguma coisa, ok? Fala, tá? Para, pedra, tá? Porque eu não estou vendo todo mundo, eu tenho que mexer nas figuras para ver vocês. Então, caso você tenha falar alguma coisa, ou levanta a mão, tá aquele mãozinha que vai aparecer para mim, ou pode falar, Rabino, quero falar. Com educação, com forma mais afeminada, tá bom? Não sejam brutos igual os homens, tá? E hoje tem que falar isso. Hoje em dia nós temos que ser bem claros, objetivos, porque mulher é mulher e homem é homem. Mas vocês escolheram hoje abordar um tema, um dos temas mais difíceis a ser abordado. É um tema que gente, os sábios falam para nós que temos três coisas que é difícil evitar. E uma delas fala assim, a poeira de Lashon Hara. O que significa poeira de Lashon Hara? Nós temos que entender primeiramente o que é Lashon Hara. Okay? Lashon Hara, traduzido literalmente, okay? É língua do mal. Mal, tá? Não somente falando mal, mas a própria essência. Para a gente entender, só para deixar claro, né? As leis de Lashon Hara são referentes para judeus. Né? Agora, claro que esse conceito a ser praticado são altamente beneficentes para qualquer ser humano. Vai entender também por quê. Okay? Só um minuto. Já vamos entender uma coisa da Lashon Hara, que quando nós estamos literalmente falando mal de alguém. Essa é a base. Eu acho que todo mundo sabe, ninguém tem dúvida sobre isso, e todo mundo sabe que está errado. A gente está duvidando, né? Menos sobre Lula. E o Xandão podem falar à vontade. Não tem restrição. Mas, mesmo assim, vamos entender esse conceito, porque quando uma pessoa falando mal das outras pessoas, ele mostra para nós que realmente ele tem dentro dele. Então, com isso, né, não só está causando dano para ele mesmo, mas ele está causando dano para, tipo, não somente para outra pessoa que está falando, mas está causando dano para si mesmo. Ele, quando a pessoa, por exemplo, é, falando que o outro não presta, o outro isso, mesmo fofocando, gente. Ou sabe aquela pessoa, não quero falar mal, mas só para você saber. Não é fofoca, só para deixar claro o que acontece. Isso é uma, uma referência do que está dentro de você. Uma pessoa não resolvida, está amargurada, ela precisa falar do próprio, ela precisa tirar satisfação sobre a visão dos outros, não a vida dos outros. Isso você tem que entender que mostra a coisa, a falta de confiança. Como que isso chega a falta de confiança, nós vamos entender isso também. Okay? Esse mostra também
É, tem a pessoa com dificuldade aí, só para eu não me distrair tanto. Tá? É, eu estava falando. Gabi, eu vou pedir para só falar um pouquinho mais alto, mas está falando que a gente vai aprender a respeito. Eu vou mais próximo para aumentar o som. Então, quando a gente fala mal, vou falar assim, falar mal dos outros, não somente falando mal, ok? Falando dos outros. E quando eu falo dos outros, eu mostro que algo na minha vida não está resolvido. Alguma coisa. Dá para me ouvir? Tá. Ok. Dá sim, dá para ouvir, tá? Dá um pouquinho baixinho, mas dá para ouvir. Normalmente agora. Não, tá ótimo, tá ótimo. Já melhorou bastante. Agora que eu pouco. Tá. Então, beleza. Então, gente, Lashon Hara, uma das transgressões mais severas que temos na Torá. Tá, também, desculpa, tá? Agora tudo certo. Estamos te ouvindo, tá? Sim, só um minuto. Então, quando uma pessoa, o que eu passar uma ideia aqui que seja claro, é que quando se fala, e muita, sabe, a gente vai falar na lata, a gente sabe que não pode falar mal da pessoa. Tipo, a gente sabe que fofocar não é uma coisa ética. Então, a gente sabe tudo isso. Não, a gente não vai inovar nada. Ei, não vai ser nada, uau, que novidade. A gente sabe. Ei, a chance que vocês me deram para falar sobre a Shana, o que a gente tem uma coisa sobre nós, o que acontece quando a gente faz isso, e como podemos realmente, não somente evitar, mas mudar por 180 esse comportamento. E se começa com a gente pode influenciar isso ao redor do mundo, literalmente. Então, os sábios falam para nós que quando uma pessoa faz a chamada, fofoca, passando informação, dando notícias, tudo isso, se isso causa um dano para outra pessoa, aquela pessoa perde todo o mérito dele no mundo vindouro. E vai passar para a pessoa que dele foi falado. Okay? Deu para entender? Isso é muito sério. Okay? Quando você fala mal de alguém, okay? Todos os seus méritos você acaba transferindo para essa pessoa. Quando pessoa, você já sabe que eu vou falar uma pessoa meio duvidosa, você gostaria de receber todos os seus méritos? Imagina, falando mal de Lula, agora ele recebe todos os seus méritos. Vamos chegar. Nesse caso, temos obrigação. Vamos entender algumas coisas. Rabino, só um minutinho. Vamos fazer uma experiência. Vamos lá. Ótimo. Melhorou demais. Ok, então melhorou, então dá para me ouvir. Ótimo. Muito bem. Sim. Me lembra de dar um fone melhor. Não, eu tenho que o celular, computador, tudo tem que ser tocado aqui. Tem que fazer um upgrade na vida. É normal. Faz parte, faz parte.
Ficou muito bom, tá agora? Estou fazendo upgrade no celular, no YouTube, upgrade no Instagram, upgrade na vida, mas faz parte. Então, me lembro o que você estava falando? Estava falando sobre a pessoa que exatamente a gente sobre a fala mal dela. transferência de méritos. Isso. Agora, só para entender que nós temos algumas regras nessa questão de Lashon Hara. Okay? Primeira coisa, vou começar no ponto de partida que não devemos falar mal de ninguém, mais ainda quando isso causa danos para aquela pessoa. Menos uma exceção. Isso todo mundo tem que entender que se tem exceções na regra. Okay? Se essa pessoa pode ou está causando danos à sociedade em geral ou à comunidade em geral, deve e tem que ser alertado. Não é Lashon Hara. Se eu vou falar, por exemplo, Lula é um ladrão que acaba com o país, não é Lashon Hara. Um aviso importante para a sociedade brasileira. Okay? Eu posso falar a mesma coisa sobre Bolsonaro, que o cara que prometeu e cumpriu nada, que comprometeu e fugiu para Miami. Também, okay? Um aviso para as pessoas não ir atrás de políticos. Esse é o exemplo. Para as pessoas não colocar a fé deles em homens. Okay? Saiba, políticos vão te roubar. Você só vai eleger quem vai te roubar nos próximos 4 anos. Só isso. Entendam? Isso ou isso é a mesma coisa. Esse tipo de aviso não é Lashon Hara. Apesar que você fala isso e aquilo, não. Algo que vocês vão entender também. Falando de Jesus, ou de Xuxua, ou pendurado, ou bastardo, não é Lashon Hara. Eu não tenho que respeitar ele. Okay? Vocês podem prestar atenção nos meus vídeos, eu nunca falo de pessoas. Mesmo quando eu estou rebatendo ou reagindo, eu não falo das pessoas. Eu não falo nem os nomes, nem delas. Ideias. Okay? Desculpa, uma emergência pequena. Assim, 1,10 m, uma emergência pequena. Mas Tá chegando outro aí, meu. calma aí, calma aí. Eu estou vendendo. Mercado Livre não deixa anunciar, mas acho que é melhor um apartamento maior, é mais fácil. Então, o negócio é assim. Quando a gente, quer transmitir opiniões sobre outras pessoas, entenda que o Hassidut fala assim, quando você quer falar mal de alguém, ou mesmo falar bem de alguém, toma cuidado. Para quem você fala, e com quem você fala, e como você fala. Odor, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Acabou de falar. Falar de alguém para alguém. É isso? Isso. Assim, avisar alguém que ela está correndo algum perigo, referente a outra pessoa. Se misturando, se associando a outra pessoa. Depende como você fala isso. Okay? Temos que ver se a gente fala isso ingerindo a imagem daquela pessoa ou avisando sobre o assunto. Por exemplo,
eu não acho bom você entrar nesse negócio. Você não falou da pessoa. Eu não acho essa área, talvez, é muito bom para você, ou bom, esse mercado não vai dar muitos resultados. Okay? Tentar avisar a pessoa sem ingerir a imagem da outra pessoa. Agora, se uma pessoa é um criminoso, uma pessoa que realmente procura fazer mal para aquela pessoa, então você é obrigada a avisar ela. Okay? Você é obrigada a dar alerta para essa pessoa. Okay? Não falar, não pode fazer lashon hara. Desculpa. A pessoa que nunca estudou as leis, nunca sabe as regras, só fica naquele mimimi, né? Calma aí. Okay? Eu vou agora para vocês uma história real. Você pode ter gravado também. Tem uma pessoa que se passou por rabino e fazia circuncisões ilegais, sabe, sem ser foi qualificado, sem ser rabino, sem poder fazer aquilo, e vendia certidões de conversões falsos. Agora, quando eu comecei a alertar sobre essa pessoa, a pessoa me falou, não, você vai fazer lashon hara. Falei, gente, não é lashon hara. Uma pessoa que faz atos criminosos está prejudicando as outras pessoas e a comunidade. Tem que ser alertado, tem que avisar as pessoas a tomar cuidado dessa pessoa, desse indivíduo. Agora, nós, no nosso dia a dia, vou falar a verdade, a gente não encontra, ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui combate o crime, ou cartéis aí que estão rodando. A gente, na verdade, tem briga de vizinhos, briga de família, briga de amigas, aí vai. É muito fácil achar justificativas para você cair naquilo. Okay? Agora, tem uma coisa que muitas pessoas também não sabem, e me perguntam, mas se eu falar bem daquela pessoa? Tem uma coisa, eu entendo que muitas vezes as pessoas querem fazer as pazes e você vai falar para uma pessoa que é brigada com a outra e você vai começar a falar bem da outra pessoa que está brigada com ela. Não pode fazer isso, sabiam? E uma das regras de lashon hara é que você não pode falar bem de uma pessoa para uma outra pessoa que está em briga com ela. Porque os sábios já nos ensinam, eles sabiam a natureza humana, eles sabiam que isso vai causar aquela pessoa ficar com mais raiva dela. E muitas vezes é melhor ficar calado, deixar a onda passar, ou deixar o problema passar, do que realmente tentar falar alguma coisa agora. Eu estava com um amigo meu que é advogado, e agora à noite ele me contou assim, ele estava conversando de um processo, de tudo, e falou, olha, eu estava com um processo que uma filha queria processar a mãe, porque a mãe xingou a filha nas redes sociais, desculpa, a mãe xingou a filha nas redes sociais, e deu uma briga, ela quer processar ela por calúnia. E então, sabe, já fechou com o advogado e tudo, e o advogado falou para ela, você tem certeza que você quer processar sua mãe? Tipo, vai chegar o momento que vocês vão fazer as pazes e não vai ter como voltar atrás do processo. Não, eu quero, e que acabou no final. Eles fizeram as pazes, como acontece na maioria das famílias, só que o processo já estava encaminhado. Então, isso é uma coisa, isso aqui acontece. Quando você fala mal de alguém, eu vou falar agora de verdade, você fala de alguém, e essas palavras já foram lançadas. Essas palavras já foram para o mundo.
Então, é muito difícil você levar ela de volta. Levar ela de volta, pegar elas do dano que causaram. Sim. Quem chamou? Fui eu, Ana. Fala, Ana. Por exemplo, quando é para dar referências na questão assim, de algum emprego, referências para algum cargo, que aí a pessoa pede opinião para a gente vai falar da forma que a pessoa age no trabalho. Então, você tem que falar o que é bom que ela faz e não falar o que ela não é bom. Entendi. Entendeu? Você precisa falar o que é negativo. No seu trabalho. Seu trabalho, a pessoa quer referência. Sim. E você também pode falar, olha, para esse serviço, eu acho que uma outra pessoa seria melhor. Uhum. Você não precisa, entre aspas, caluniar aquela pessoa. Ah, ela não presta, ela não chega em tempo, ela não... Não, não tem necessidade a isso. Então, sempre deixa em evidência o lado bom, positivo da pessoa. Sim, porque mesmo se ela não recebe o emprego, pode ser que ela vá ser... alguém vai referir ela para outro emprego. E isso vai ser porque você não queimou ela no mercado. Uhum. Entendeu? Entendi. Obrigada. Agora, tenho certeza que a pessoa ela recebe o que ela merece. Rabino, acho que a Dag Deus não está precisa com de uma você pergunta aí ser... na agulha. Rabino, acho que a Dag está com uma pergunta na agulha aí. Sim, terminando o assunto, só terminar, eu ouvi. Deus, ele sabe julgar. Ele não precisa da sua opinião. Se daí. Dora, assim, ó, quando a gente está com uma pessoa e ela começa a fazer um comentário ruim da outra. Então, assim, eu já sei que a gente não deve ficar no ambiente, porque se ao mesmo tu não falando, mas tu ouvindo, tu já acaba prejudicando a outra pessoa também, né? Só que me deu vontade de falar para ela que ela não devia estar fazendo isso, igual a gente faz com criança, sabe? Mas aí eu pensei melhor, porque eu sei que ela não ia aceitar o que eu ia falar para ela, porque ela é uma pessoa bem difícil, né? Sim. Aí ela falava e eu ficava olhando, tipo assim, né? Mas me deu muita vontade de dizer, tipo assim, ó, eu não concordo com o que tu está falando, porque a pessoa, primeiro, porque ela não está aqui para se defender, e segundo, porque tu está julgando e tu não sabe se é assim mesmo, porque tu está imaginando. Mas isso me deu muita vontade, só que depois que eu não falei, eu meio que me arrependi, sabe? De não ter falado, porque eu sei que ela vai falar. Se você ia falar, ia fazer alguma diferença ou ia piorar a situação? Assim, ó, ela é uma pessoa do meu trabalho que eu estou convivendo bastante com ela, e ela sim começou a me escutar bastante depois que eu comecei a estudar o judaísmo. Então, assim, foi uma das primeiras pessoas que percebeu que eu mudei bastante. E ela perguntou o que eu estava fazendo, que eu estava mudando. Aí eu expliquei para ela. Então, assim, ó, ela gosta de sair para tomar café comigo. Aonde eu vou, ela quer ir junto. Não tem? Daqui, que hora que tu vai almoçar, que eu quero ir contigo. Só que tem muitas coisas nela que eu não gosto. Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Aos poucos, eu vou tentar chegar nela, porque eu gosto dela, sabe? E eu sei que isso que ela tá fazendo faz mal para ela e para outra pessoa também, né? Então, assim, ó, muitas coisas eu já mudei nela, porque, assim, ela não ouve ninguém, a razão é dela. Então, assim, eu já disse para ela, tu tem que ouvir mais. Aí agora ela tá se policiando. Ela diz, que eu fiz errado, né? O que tu acha? Eu disse, eu acho que tu fez errado. Então, assim, ó, e agora, e ela fez um comentário muito pesado ontem. Assim, eu não gostei de ter ouvido aquilo ali e não ter falado. Aquilo ali me fez mal. Mas, enfim, a hora que eu tiver a oportunidade, que eu ver que ela está um pouco mais pronta para ouvir, eu vou falar. Porque ela é do meu convívio. É uma coisa, essa é uma relação que tem tipo de aluno e professor, mestre ou discípulo, e o aluno também tem que estar preparado a escutar.
Okay? Pode ser que amanhã você vai falar para, olha, eu preciso que você entenda uma coisa que aconteceu ontem. Eu, naquele momento, estava muito emocional, então deixei esperar para ficar calma e falar para você. É muito melhor ela ver essa atitude em você, ela também vai aprender a se controlar. Sim. Entendeu? O exemplo. Agora, se uma coisa que você acha que passa do limite, não tenha medo de falar, oh, até aqui, acabou. Você tem que colocar os limites. Agora, se uma pessoa que realmente olha para você como uma referência e quer estar do seu lado porque ela sente que realmente você é o exemplo para ela, seja esse exemplo. Olha, para nós temos que conversar. Mas também não chicotando ela. Porque o que eu senti? Pelo fato de eu não ter falado nada, tem aquele ditado, quem cala consente. Né? Então, eu me senti mal depois de não ter falado nada, porque eu fiquei quieta, né? Mas também não necessariamente. Pode ser que você não colocou mais palha na fogueira, né? Isso, exatamente. Então, eu sei que amanhã ela vai me perguntar sobre a aula e é exatamente o assunto que ela precisa ouvir. Eu vou dar uma cutucadinha. Então, porque, qual foi a aula? Então, ela sempre me pergunta, eu já vou mostrar contigo para te me contar como é que foi a tua aula ontem. Ontem foi das más línguas, língua comprida. Não, mas eu vou, com jeitinho vai. Tá vendo? Nós temos muitos banqueiros aqui nesse live aqui. Então, você sabe falar, você sabe como... Sim. Mas tranquilo, sabe, a Ana, ela também trabalha no banco. Os dois trabalham em banco. Então, mas beleza, é um negócio assim. Quando você tem dúvida o que falar, fica quieto. Tem um ditado em Israel, fala assim, se você não tem uma coisa boa a falar, fica quieto. Agora, a gente aprendeu também, quando você tem uma coisa boa a falar, também é melhor você ficar quieto. Entendeu? Porque está no Pirkei Avot, aqui no segundo capítulo, está escrito assim que um dos sábios fala assim, que não achei nada melhor para o corpo do que o silêncio. Uma coisa incrível. Quando a gente fica, não somente o silêncio em volta, mas você guarda a sua língua, você evita tanto estresse, tantos problemas, que já é uma coisa boa para a saúde. Agora, uma coisa que eu quero falar, que é o negócio de apoiar. Você vê que é tão, como dizem, tão grave essa transgressão, que o sábio sabe que a gente, para nos evitar até a poeira de Lashon Hara. O que significa a poeira de Lashon Hara? Dago, o que você passou ontem, não você que fez. Alguém falou, escutou, ou aquela fofoca. Você viu a nova carro, a nova isso. Não falando nem mal nem bem, só comentando algo que aconteceu. Entendeu? Aí vai, sabe, coisas que parecem cotidiano, essa palavra. Cotidiano. Isso aí. Saúde. Não contagiando, mas contagiando. Essas são duas coisas diferentes. Mas do dia a dia. Por isso eu tenho pessoas que revisem meus livros. Então, mais fácil. Então, nós temos, parece até banal, mas nós temos que criar regras para nós mesmos. Não que a gente vai ser punidos, ou Deus nos vai castigar, ou nossos méritos vão passar para os outros. Não. Toda a ideia que nós segurar nossa fala, controlar nossas opiniões para nós, isso é algo que vai trazer muitos benefícios para a nossa saúde.
Ficar quieto, segurar a língua, também é algo que a gente vai treinando e vai influenciar em outros aspectos da nossa vida, esse autocontrole. Agora, só para a gente dar aquele parte que realmente eu acho ser um ponto de Hassidut no assunto, a gravidade de Lashon Hara, que os méritos passam para o outro, prejudica todos os envolvidos, sabe, é muito grave. Até que realmente os sábios falam que é impossível quase evitar. Agora, imagina se o lado negativo é tão grave, como que o lado positivo é tão forte também? A recompensa de você, talvez, conter a língua, ou segurar a fala, ou também mostrar para outras pessoas os limites que devem ser feitos. Ou como que eu faço questão de, não importa o que acontece, falar e procurar e falar o lado positivo do evento. Não somente reclamar, falar, chorar, não. Essa também faz parte da Lashon Hara. Nesse caso, você faz a Lashon Hara tanto de você como a Lashon Hara de Hashem. Porque isso aconteceu, isso, eu não presto, isso, aquilo. Gente, fazer Lashon Hara de você também é proibido. Tem uma história que uma vez o Hafetz Haim, o sábio que escreveu o livro das leis sobre Lashon Hara, ele estava andando de carruagem para uma cidade e o carroceiro começou a conversar com ele. Aí ele perguntou, você está indo naquela cidade? O rabino falou, sim, estou indo para lá. O carroceiro não sabia quem era o rabino com ele. Ele falou, você sabia que o Hafetz Haim vai estar lá na cidade? Esse grande sábio? O Hafetz Haim falou de si mesmo. Ele não é tão sábio assim, não. Realmente, a humildade dele. Aí o carroceiro falou, como você fala isso? Como você usa ele? E realmente começou a bater no próprio Hafetz Haim. E o Hafetz Haim não falou mais nada. Chegaram na cidade, despediram, foi embora. Aí, no Shabat, o carroceiro foi na sinagoga para escutar o discurso do Hafetz Haim. E quando ele viu que era o Hafetz Haim, aquele passageiro dele, que ele apanhou dele, ele não sabia onde se enterrar. E ele foi pedir desculpas, implorou, chorou. E o Hafetz Haim falou para ele, não se preocupe, eu te perdoo. Você me ensinou uma lição muito grande. No meu livro, eu falo como que é importante nós não falarmos mal de ninguém. Você me ensinou que eu não devo falar mal nem de mim também. Não. Muitas pessoas fazem a Lashon Hara de si mesmo. Agora, a pessoa faz a Lashon Hara de Hashem. Por que Hashem faz isso comigo? Por que Deus me castiga? Por que isso também? Você está falando mal que Hashem está fazendo mal para você. Não. É muito grave, ok? Muito grave, é muito difícil a gente lidar com a Lashon Hara. Mas, do outro lado, a recompensa de você talvez conter a língua, ou melhor, você sempre falar o bem, sempre procurar o positivo e falar bem dos acontecimentos, a recompensa disso é equivalente, é muito grande. Tá, e que a gente ajuda com as contas aí?
Não, porque ela fica fazendo a conta, eu fico distraindo, mas está bom, tranquilo. A gente ajuda aí. Temos contadores aqui, banqueiros. Eu estou ouvindo, tá? É porque eu estou corrigindo prova. Mas eu estou prestando atenção. Não é problema. A vida de professor não acaba. E eu sei como é. Tranquilo. Vou ter uma em casa também. Tranquilo. Então, o que acontece? Nós temos sempre procurar falar o bem. Agora, é saber o que é o bem a falar. Tem um ditado, acho que japonês, fala assim, e eu sei que para vocês, mulher, vai ser difícil entender ou escutar, mas o ditado diz assim: cada ser humano vem com quantidade, com palavras contadas. Quanto mais ele fala, mais rápido ela chega ao fim da vida dela. Quanto mais em silêncio você fica, prolonga a sua vida. Vocês podem escolher se tudo tem que falar ou não. Agora, uma dica para vocês. Muitas vezes, eu sei que é difícil. Sabe o que vocês podem fazer? Escrever. Muitas vezes, sabe o que acontece quando eu vejo alguns comentários e o que me deixa nervoso, eu vou escrevendo o comentário, na maioria das vezes eu nem mando. Só o fato de eu escrever já liberou. Eu vou deletando e acabou o assunto. Porque muitas vezes não trata da outra pessoa, trata de mim mesmo, como eu vou falar assim, relaciono comigo mesmo. Se eu preciso falar dos outros, talvez alguma coisa está mal resolvida comigo. Se eu tenho que dar opinião na vida dos outros, entendeu? Talvez alguma coisa mal resolvida comigo. Se eu fico com raiva de alguém fala alguma coisa de mim, provavelmente tocou na ferida. Eu tenho que resolver isso comigo, não a outra pessoa. Ter essas pontos de vista, ter essa forma de abordar o assunto, é como você lida com essa dificuldade de Lashon Hara na nossa vida. É isso. Rabino, deixa eu incentivar as meninas a fazer perguntas, mas deixa eu já fazer uma aqui. A gente sabe que... você vai cair, você está de lado, tá? Isso, agora melhorou. A gente sabe que a causa do contágio de Miriam com o Tsarat foi ela ter feito Lashon Hara contra Moshe Rabbeinu. Hoje, existe, os sábios já chegaram à conclusão ou pressupõem que existe uma doença que seja exatamente causadora de Lashon Hara? Eu sei que eu compliquei sua vida, mas eu gosto disso, você sabe, né? Olha, Lashon Hara, o Tsarat, foi causado, não é lepra, ok? Tsarat não é lepra. Tsarat é uma outra doença, ok? Se você entender, antigamente as pessoas estavam em nível espiritual tão elevado que uma transgressão causou uma doença física imediatamente. E essa doença espiritual de Tsarat, ela aparecia como manchas no corpo. Antigamente, essa era o nível das pessoas. Nós, hoje, somos tão longe desses níveis espirituais que a gente acha que a gente pode falar qualquer coisa e não vai acontecer nada. Porque não acontece nada de imediatamente.
Na cura cabalística, a gente vê isso, por exemplo, que um evento há 20 anos atrás manifesta agora, ou depois 40 anos, o evento da infância. Eu tive agora uma consulta com uma pessoa de 60 anos que agora manifestou alguma trauma da infância dele que causou para ele ter um problema fisiológico. Então, antigamente, a pessoa falava mal, ou fazia lashon hara, ou procurava fazer, sabe, danificar os outros, manifestou na hora, era imediato. A gente viu no Miriam e no Gehazi, que é o servente do Eliseu, do rei Yoshayahu, que foi fazer o incenso no templo, também não fez lashon hara. Ele foi fazer um incenso em vez do sacerdote. Ele ficou com tzarat. É questão assim, quando você transgride isso. Agora, mais hoje que nós temos que tomar cuidado, porque nós temos esse nível espiritual de saber de imediato o erro. Fala aí, Tainá. Essas doenças, elas se manifestam mais de forma física ou psicológica? Qual? A da lashon hara. Não, antigamente era físico. Físico mesmo. Uma mancha no corpo que a pessoa tinha que ser em quarentena. Tipo hanseníase seria O por quê? exemplo. O quê? Tipo uma hanseníase. É só um exemplo. Não necessariamente. Hoje em dia não temos essa manifestação dessa doença. Justamente porque eu falei no início que essa doença era antigamente manifestada porque as pessoas estavam em nível espiritual mais elevado. Como nós estamos hoje em nível tão vamos dizer assim, baixo comparado aos tempos antigos, nós temos sabe, a gente não sente, a gente não vê o dano que está causando aos outros. Mas, talvez de um lado bom que vamos ver o lado bom nisso, ok? E talvez nós temos que desenvolver em nós um pouco mais sensibilidade e empatia, okay, com os outros. Saber que do jeito que a gente fala mal de alguém, outro alguém pode falar mal de nós. Não é algo que, vou fazer, na verdade, não todo mundo tem casca grossa igual eu, mas por mim, fala bem, fala mal, não importa que fala corretamente meu nome. O resto... Sim. Pode falar. Depois eu pergunto. Pode falar. Por exemplo, gente que trabalha em banco, a colega aí deve saber também que a gente tem alguns clientes que nos deixa muito nervosa, né? Na hora, assim, e é uma vontade, assim, de esganar. E algumas das vezes vem manchas roxas no corpo. Não é só no banco isso acontece, está na vida. Sim, qualquer situação. É que, assim, por conta do trabalho também. Então, às vezes, acontece de aparecer umas manchas roxas, assim, porque às vezes você engole, você queria falar e não fala, né? Então, assim, alguns dias depois pode aparecer alguma mancha, assim, no corpo por causa disso, né? Então... De estresse, sim. Isso chama de estresse. O estresse por causa do corrido, que a pessoa, você queria, de repente, falar e não podia. Sabe uma coisa que quem trabalha com atendimento ao cliente, serviço ao público, tem que entender uma coisa. A pessoa vai te tratar conforme você trata ele. Agora, quem vai ser o primeiro? Essa é
uma dica que eu testei, ela funciona milagrosamente. Okay? Quando você quer tomar controle da situação, e tem uma coisa, a pessoa não te conhece. Ela tem os problemas dela, ela tem a vida dela, ela não sabe quem você é, ela não te conhece, você é a última pessoa que preocupada ela. Okay? Ela está lá porque ela quer resolver o problema dela. Uhum. Agora, ela já vem pronta para a guerra. Agora, se você recebe ela do jeito que você é, não do jeito que ela é, será que você consegue desarmar por completo? Você consegue um resultado melhor? Eu tinha essa aula, quando a gente falou sobre a Parashá de Lech Lecha, sobre Abraão, que a diferença dele e dos outros, que todos eram influenciados. E ele era um influenciador. A maioria das pessoas, eles reagem aos acontecimentos. Igual animais. O animal reage. O ser humano, ele influencia, ele toma controle da situação. Então, quando chega uma pessoa que começa a olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Tipo, ela, você é você. Eu vejo isso porque quando a gente faz consultas, é muito fácil, essa é uma coisa, essa tem uma matéria na faculdade de clínica, quando você trata alguém, muitas vezes você como terapeuta, você fica com os sintomas da doença da pessoa de tanta querer ajudar ela, de tanta empatia, a pessoa chega com dor de costas, você trata ela e você fica com dor de costas. A pessoa chega com enxaqueca, você trata ela e você fica com enxaqueca. Por quê? Você quer tanto, sabe, você sendo influenciado, né, pelo outro. Uma das técnicas importantes para uma terapeuta, na verdade, para qualquer pessoa que trabalha com o público, é de você, de uma coisa, ter a simpatia, mas também saber que você pode influenciar. Não precisa ser influenciado. Porque a pessoa chegou para você porque ele precisa de você influenciar ela. Por que começar a briga? Sabe por quê? Porque são dois receptores. Em vez de um receber, outro influenciar. Okay? Tenta encaixar dois receptores. Não vai. Porque o receptor, o recebedor, vai encaixar. Então, a pessoa já chega para você como receptor, ele precisa. Agora, não, mas hoje eu quero que tudo me trate como uma princesa. Desculpa, você acabou com uma... Você chegou hoje como uma barraqueira, você quer ser tratada como princesa? Calma, não funciona assim. Odor, Sim. é que o ambiente que a gente trabalha, agora não tanto porque eu não trabalho em agência, né? Mas é um local assim, ó, que a gente está ali para resolver problemas. Sim. Então, assim, ó, a pessoa já chega ali, tipo assim, eu vou lá, eu vou descarregar naquela pessoa, né? Então, assim, ó, nesses 20 e poucos anos de agência que eu tive, a pior coisa é tu chegar e dizer assim, calma, para a pessoa. Para quê? É acender o estupim, né? Que ela só falta te voar no A pessoa pescoço. é nervosa e não fala calma. A última coisa para falar calma. Não, Isso, então assim, ó, e uma coisa que eu aprendi do ano passado para cá, nesse tempo todo que eu trabalhei no banco, eu sofri muito de rinite alérgica, em 22 anos, e a minha pele, em 2021, ela chegou a ficar, não sei se aí tu conhece aí em São Paulo, já ouviu falar no tal do cobreiro? Eu fiquei a coisa mais horrível. E foi tudo emocional? Tudo emocional. Depois que eu comecei a me equilibrar, assim, que eu comecei a entender realmente as coisas, comecei a viver, né? Que eu aprendi contigo que eu era uma cadeira, não era uma pessoa vivendo. Né? A cadeira está aqui, a cadeira não vive, né? Então, eu melhorei muito, tá? E uma outra coisa que eu também aprendi contigo é nos comentários que tu dissesse que um tempo atrás tu lia, dava vontade de voar no pescoço da pessoa, né? E depois, agora, com toda a tua experiência, tu lê aqueles comentários e tu acha engraçado, né? Sim, total.
Então, assim, ó, o que eu aprendi? A pessoa não vai estar nem aí para mim se eu fiquei nervosa, se eu não fiquei, se eu me irritei. Ela vai embora e a desgraça toda vai ficar comigo, né? Então, assim, ó, vá com a pessoa, aperta o botãozinho daquele, né? Porque o problema não é meu. E hoje em dia, assim, ó, aonde tu chega, as pessoas querem passar o problema delas para você resolver. E a gente acaba absorvendo muito, 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 muito. E a partir do momento que tu começa a ter o entendimento das coisas, tu vê de uma outra forma, né? E, nossa, isso tá me ajudando muito, tá? Muito mesmo, assim, ó. Eu sou outra pessoa, graças a você. Sabe, uma coisa que aconteceu também, vou dar um exemplo para mim que aconteceu comigo, que até hoje acontece. Quando eu chego para uma pessoa e quer que eu ajudo ela com um problema, resolver alguma coisa, e eu empenho para ajudar. Mas quando eu vejo que a pessoa não está disposta a ir junto, ele só está esperando eu fazer isso, eu falo, desculpa, eu já tenho meus problemas para resolver, obrigado, fica bem, tudo legal, até mais. Porque você não, eu não vou resolver o problema de ninguém. Eu posso ajudar e mostrar o caminho. Quando você não se coloca nessa posição de ser parte do problema, você não tem esse estresse emocional. Uhum. Eu posso te ajudar. Por exemplo, o médico, a gente vê isso muito, especialmente na área de trauma e de emergência. Se um médico vai colocar o nível emocional do paciente, a esteira do paciente, ele não vai conseguir salvar a vida dele. Entendeu? Imagina um acidente de carro ou bombeiros que tem que salvar uma pessoa. A pessoa está gritando, o bombeiro também vai começar a gritar. Vai entrar na clima? Não. Vocês têm, você tem apaga-fogo de uma foto de outra área da vida das pessoas. Mas se eu vou te falar uma coisa, se você não ia estar lá, você ia estar em outro lugar com os mesmos problemas, os mesmos cenários, os mesmos acontecimentos. Por quê? Porque todo cenário que você está reflete quem você é. Se você está num cenário de briga, de conflito, de estresse, o problema não é fora de você, é dentro. E você tem que resolver isso. Você tem que evoluir e crescer. Não adianta você falar, esse trabalho eu não aguento mais, essas pessoas. Você pode culpar o mundo inteiro, mas o que você está fazendo? Você está fazendo a chonará no mundo inteiro. E não está resolvendo. Uma coisa que eu aprendi de umas parashot, essa parashá do Yitro, porque no início da parashá do Yitro, quando o Yitro chegou para Moshe, logo ele fala para ele, você não deveria fazer isso, isso, isso. O Moshe, o que Moshe fez? Ficou calado. E não respondeu. A gente sabe que ele perguntou, ok, o que eu devo fazer? E o Yitro deu uma solução. Então, uma dica para você que escuta muitas pessoas ao longo do dia, se alguém chega para você com umas perguntas e dúvidas, eu tinha um professor assim, irritava, mas era a melhor coisa. Você liga para ele, você fala para ele, tem isso, um monte de problema. E você espera que ele vai te falar, ok, faz isso, faz aquilo, faz isso. Ele sempre perguntava a mesma coisa. Ok, o que você vai fazer? Tipo, eu precisava você me ajudar. Me fala, não, então, ok, então o que você vai fazer? Aí você começa sozinho, dar soluções, dar ideias. Aqui, até que chega um ponto que você não liga mais para a pessoa.
Então, quando a pessoa chega para você com uma crítica ou uma fala que você que não te agrada, você simplesmente tem que devolver o problema para ela. É dela. Você também você acaba com essa ideia da pessoa falar Lashon Hara com você. A pessoa reclama da pessoa. Ok, o que você vai fazer com isso? Como você vai resolver a situação? Como você vai lidar com essa pessoa? Tipo, o problema não é tua. O problema é da pessoa. Você tem que mostrar para a pessoa o que você vai fazer com isso. De um lado, você ajuda a pessoa também a evoluir, porque você mostra para ela que depende dela, não de você. Você cria uma pessoa independente, não uma pessoa que depende de você. É mais na frente, sabe? Você vai eliminar muito estresse da sua vida, mas você vai criar um ambiente em volta de você de pessoas que geram como falar, positividade, geram resultados, geram ambiente saudável a conviver. E essa não é só em banco, essa é em toda na vida, entendeu? Mas é uma coisa que questão de educação de crianças, uma coisa que eu vi isso acontece muito. Quando a criança machuca ou cai, o que os pais fazem? Eles vão para a histeria da criança. Histeria da criança. Se a criança grita muito, os pais ficam desesperados. Se a criança não grita nada, ele está sem respirar, está morrendo. Então, eles vão pela histeria. Se acontecer alguma coisa, a primeira coisa, você tem que entender que a criança ele vai reagir conforme você reagindo. O cliente ele vai reagir do jeito que você vai reagir. O seu marido vai reagir do jeito que você vai reagir. Incrível que pareça, presta atenção, Deus vai reagir do jeito que você reage. Okay? Se você acha que é o fim do mundo, então vai ser o fim do mundo. Se você acha que está tudo ruim, vai ser tudo ruim. Se você acha que está tudo bom, vai ser bom demais. A pergunta é onde você se encontra, onde você quer se encontrar. E uma das formas de combater a ideia de Lashon Hara é ser influenciador do seu ambiente. Ser uma pessoa que controla quem está à volta dele, quem vai falar o que ele quer escutar. Entendeu? A gente não vai conseguir fugir, mas ele vai conseguir transmitir isso para o nosso ambiente. Quem sabe isso vai pegar para outras pessoas, vai contagiar outras pessoas. Então, esse é o nosso trabalho, especialmente como judeus, Bnei Noach, que fazer esse mundo melhor. E começa com a gente. Não vai começar com os clientes aí. Sem fazer a chonará de cliente, né? Mas... Tá, e quer continuar a pergunta? Vai lá. Em relação a Lashon Hara com os mortos. Eu fiquei sabendo disso há alguns dias. Eu estava na casa de Gabriel Magi, conversando, e aí eu fiquei sabendo, pega de surpresa. Queria saber até que ponto a gente pode chegar nessa questão. O cara já morreu. O que você mais quer falar dele? Não basta o cara morreu, você ainda quer falar mal dele. Sabe, tão inútil. Mas, de novo,
O problema não com outras pessoas, o problema é com a gente. Olha o nível que isso chega. Não falando, eu sei que não você que fez isso, é um exemplo que você estava estudando. Tipo, a pessoa já não está aqui mais. Não está influenciando, não te incomoda, não te atrapalha em nada. Ainda tem que falar mal da pessoa. Tem o ditado em Israel, deixa os mortos mortos, não precisa ressuscitá-los. Não interfere na na nossa vida. Entendeu? É uma coisa que tem, especialmente em Israel e aqui também na comunidade, uma coisa chama firgun. Não existe essa palavra em português, não achei essa palavra em português. É uma palavra que vem de Yiddish também. Depois eu escrevo para você, chama firgun. 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 Vou explicar para vocês o que significa. Okay? Pode falar de torcer, sabe? Torcer para alguém, mas é muito mais do que isso. Por exemplo, quando você vê uma pessoa, eu vou dar um exemplo minha, ok? Pessoa que, amigo meu, viu que eu lancei uma mentoria. Logo em seguida, essa pessoa lançou também uma mentoria com impulsionamento direcionado para a minha audiência. Okay? Agora, como vocês iam sentir? Vocês vão dar para todas as bênçãos que estão na Torá. Não é? De jeito nenhum. Mas essa é a questão. Firgun significa, primeira coisa, entendo que o que é seu, ninguém pode pegar. Ninguém pode pegar o que é seu. Porque se alguém te roubou, porque não era seu. Se era seu, vai voltar para você. Não tem como tirar isso de você. Então, se o cara está te copiando, ainda indo atrás dos seus clientes, sabe o que eu fazia? O que eu fiz? Eu convidei ele a fazer um live comigo. Ele recusou, mas a minha parte eu fiz. Cara, você não quer fazer live comigo? A gente vai divulgar a sua mentoria, fazer junto? O que é dele, ele vai receber. O que é meu, é meu. Torcer para o sucesso da pessoa. Independente do que você acha que ele faz ou não faz para você, porque ele não tem capacidade de fazer nada. O que é seu, é seu. O que não é seu, nunca vai ser seu. Então, aprendam a desejar e torcer e ajudar as pessoas, mesmo que você ache que são concorrentes, são rivais, são arqui-inimigos, que seja. Tudo é coisa da nossa cabeça. Se nós somos monoteístas e só existe Hashem, quem pode fazer mal a você? Quem pode interferir no seu crescimento? Quem pode te prejudicar? Ninguém. Tudo o que aconteceu, porque Hashem deixou isso acontecer, porque faz parte da sua evolução, do seu crescimento. Por que falar mal de alguém? Falar mal do que aconteceu, mas não a pessoa que fez. Podia ser ele, podia ser qualquer outra. Hashem colocou essas pessoas no seu caminho, nesses cenários, para ver como você vai reagir. A pergunta é qual o nível que você quer chegar. Você quer ser aquela barraqueira que explode com cada coisa? Ou quer ser realmente
um ser humano que foi criado na imagem e semelhança de Deus. A gente pode falar de uma certa forma, quando a gente fala dos outros, ou faz a Shonará, a gente deixa de ser monoteístas. Já parar de pensar nisso? Tipo, outro alguém tomou controle das minhas emoções, da minha vida, dos acontecimentos, e Deus não está na história. Cadê Deus nesse tudo? Então, isso chega a ser um certo tipo de idolatria. Você está colocando alguém no lugar de Deus. Alguma pergunta? Eu vou ter que pensar bastante nisso. Eu vou ter que pensar. Dani? Dá-me seu microfone. Sim. Rav, está me ouvindo? Sim. Quando, então, falamos mal ou tivemos com pessoas que compactuamos, né? Com a outra falando mal e estivemos ali naquele meio. Para a gente se redimir com Deus e não deixar isso afetar a gente, né? Basta a gente fazer uma tchuvá, pedir perdão, e isso vai ter consequências para nós, né? De ter falado, de ter compactuado. Olha, primeira coisa depende como foi. Primeiro, se uma amiga, se estou com você, e fofocando e falando, você pode falar para ela, não quero ouvir isso. Não respeito isso, é meus limites. Agora, se é uma coisa em público, quanto maior o público, é mais difícil. Entendeu? Tinha aquela história que uma pessoa chegou para o Rabino e falou, Rabino, eu fiz um pecado de Ashonará, eu falei mal, divulguei no Facebook, eu falei, como que eu posso redimir isso? Como eu posso fazer chuva? O Rabino falou para ele, você pega um travesseiro de penas e você vai naquela ponte aí no marginal e balança todas essas penas no ar. E depois tenta recolher todas. Entendeu? Uma coisa que um amigo meu fez, e ele foi realmente bem honesto, falou comigo mesmo, bem honesto. E na época que a gente começou o trabalho, uma das pessoas que saiu bem contra mim, falou mal de mim e tudo, e ele chegou à conclusão que estava errado. Eu falei para ele, se você quer eu perdoar você, você tem que fazer da mesma forma que você fez, contrário. Então ele divulgou no Facebook, tudo que ele falou, tudo, se ele fez, sabe, divulgou da mesma forma que ele fez ao contrário. Entendeu? Essa, eu vou dizer, um passo gigante. Será que é suficiente? Eu não sei quem ouviu, quem não ouviu, onde chegou, qual. Sabe? A gente não tem. Quando sai da nossa boca, a gente não tem mais controle. Sim. Essa é uma das. Por isso é tão rigoroso, tão. Como falar isso? Como falar? Tão forte o assunto, que uma palavra que sai da nossa boca não tem mais controle. É uma coisa que temos que saber controlar. O que a gente vai falar, como nós vamos falar. Eu faço uma regra, ok? Eu tento, eu vou ser sincero, eu tento não falar de ninguém. Eu falo de ideias.
como regra. Porque na palestra no domingo, eu abri a palestra assim. Gente, eu não falo de ninguém. Eu falo assim, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, eu vou falar de ideias. Se alguém se sente ofendido, problema é teu. Eu não sei quem você é. Então, uma regra de vida, se você quer discutir, falar sua opinião, fale a opinião sobre as ideias, sobre os acontecimentos, nunca sobre as pessoas. E deixa isso claro para as pessoas entenderem. E também, ninguém se magoa com você, ninguém te leva mal. Mas já que eu critico o cenário, as ideias, não você. Essa é uma coisa que facilita também a convivência com as pessoas. Porque você não é o problema. O problema é as suas ideias. Você pode mudar de ideia, você pode mudar de opinião. Esse é o seu direito. O seu problema não é você. São suas ideias. Que aí podemos discutir, falar, zoar, não tem problema. Obrigada. Mas, controlar bastante a fala é essencial. Obrigada. Muito bom. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu sei que todos vocês já viram aquele vídeo de React, tanto no YouTube e no Instagram. Presta atenção que eu fiz questão de tirar a imagem da mulher e do filho dela. Eu também não falei nada pessoal dela. Eu respondi as ideias que ela abordou no vídeo. Eu não falei nada pessoal dela. Entendeu? É um exemplo mais recente. Você pode e pode criticar as ideias. Eu não falei nada da pessoa. Muito bom. Para a gente encerrar, então, Bastiana, pode fazer a pergunta. Posso falar? Está me ouvindo, Rabino? Sim, ouvindo. Sim, engraçado que hoje aconteceu uma situação aqui em casa e eu procurei tomar muito cuidado para que eu não praticasse lachonará. A minha filha, quem tem filha adolescente, né, sabe, volta e meia chega com umas conversas, né, da escola que escutou, e aí ela chegou com uma conversa um pouco pesada, né, que ela ouviu na escola e depois ela viu o vídeo depois, né, da filha de um vizinho nosso, que aí começou a se envolver com prostituição. E eu tive um pouco de dificuldade para passar para ela, para mostrar para ela, né, sem praticar lachonará. Como que é quando acontece uma situação assim, Rabino? Como que a gente faz para orientar os nossos filhos de uma forma que a gente não pratique lachonará, mas a gente mostre para ele uma visão correta, coerente? Você mostra o assunto, não mostra as pessoas. Se prostituição está errado, se alcoolismo está errado, se roubar está errado, eu falo do assunto. Eu não preciso falar, você vai ser igual a filha do Joana lá na esquina. Não, não precisa falar isso. Você fala como está errado o assunto. Aí você fala para será que isso que você quer? Será que isso que você procura? O assunto está errado. Quando as pessoas vão entender que as pessoas não são maus ou ruins de natureza. Os acontecimentos, as ações delas podem ser negativos, podem ser ruins. A gente quer que as pessoas evitem fazer as coisas ruins. Não pensar mal dos outros. Como eu falei, eu posso não gostar do que você faz, do que você fala, da sua opinião. Mas eu tenho certeza que como pessoa podemos ser amigos.
Entendeu a diferença? Legal. Obrigada, Rabino. Maravilha. Rabino, a gente quer te agradecer. Acho que Já acabou? 10h30 já. É assim que quando no celular não dá para ver o água, tá vendo? Mas eu tenho certeza que essa aula foi espetacular. Eu acho que enriqueceu muito os conceitos aí das meninas. E obrigado pelas meninas terem sido bem participativas dessa vez. Eu acho que esse é o nosso intuito, de a gente somar. E quem vai acabar ganhando também são as pessoas que vão assistir essa aula, porque tem com certeza, os mesmos problemas. Eu sempre falo isso para vocês, né? Tem, com certeza, os mesmos problemas. Não estiveram aqui perguntando, se manifestando, não tiveram esse prazer, ou, de repente, dormiram no ponto. Mas eu gostaria de agradecer muito vocês. Rabino, obrigado. Eu vou interromper a gravação só um pouquinho aqui, mas...